A luz voltou, gratidão pela sua energia aqui. Nós vamos realizar uma breve prece para abrir a mesa para Câncer. Então, iremos consultar a definição da situação. Enquanto eu me conectava à energia de vocês, eu pude sentir uma sensação de antecipação de uma alegria muito grande. Como assim antecipação de uma alegria muito grande, Marcelo? Bom, parece que a energia de Câncer está entrando numa zona de decisão entre o que é o destino na minha vida, o que são as mãos do destino operando na minha vida, as restrições que o destino impõe, as coisas que eu sonho e planejo, e, por outro lado, a realização dos meus desejos conforme a minha vontade se alinha com a vontade do destino. Né? No fundo do deck, a carta da temperança. Então, a gente vai realizar uma prece para a gente poder entender essa situação de uma forma mais nítida, e caso a mensagem não ressoe com a definição da situação, eu peço que você deixe a leitura para o coleguinha, para a coleguinha. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse a mais pessoas, sim, mas eu gostaria que esse vídeo chegasse nas pessoas certas. Então, eu acredito que se você está aqui agora é porque a sua energia se conectou desde já com essa leitura, com o título, com o momento que você está passando. Mas caso ela comece a perder o sentido, você pode voltar para essa leitura em outro momento do mês que fará mais sentido. Ou você pode abrir mão dessa leitura sem problema nenhum, porque outras pessoas estarão precisando ouvir essa mensagem que está vindo agora, tá? Então eu peço que você deixe o joinha, ative o sininho das notificações, porque isso ajuda o canal a crescer. Mas também peço que você não se prenda a essa leitura, tá? A gente tem outras opções de leitura no YouTube e talvez essa realmente não encaixe totalmente no seu momento, tá? Tudo bem, é uma leitura de caráter coletivo. Então a gente vai definir a situação para Câncer, mas antes eu quero realizar uma prece junto com vocês. Vamos lá? A prece é assim: Senhor Deus, hoje eu venho diante de Ti, meu Pai, pedir que o Senhor tenha misericórdia da minha falta de entendimento. Peço que o Senhor tenha misericórdia da minha falta de sabedoria. Mas eu peço, Senhor, também que o Senhor derrame uma centelha da sua luz sobre mim, sobre todas essas pessoas que estão se conectando com essa energia hoje, Senhor, neste momento agora, para que nós possamos, Senhor, adquirir um pouco, o mínimo da Tua inteligência, migalhas da Tua sabedoria que para nós já farão muita diferença, Senhor. Nós estamos aqui hoje, meu Pai, nos humilhando diante de Ti, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora e de todos os santos, pedindo pela iluminação dos mestres ascensos, pedindo pela participação dos nossos assistentes crísticos, dos espíritos de luz, dos espíritos superiores, interessados nas comunicações mais sérias, para que nos ajudem a entender essa mensagem, sobretudo, para que nós tenhamos entendimento de como alinhar a minha vontade pessoal, a nossa vontade individual, Senhor, aqui da Terra, com a vontade que o Senhor, como Senhor do destino, como Senhor dos destinos, quer para as nossas vidas. Senhor, nos ajuda a alinhar a nossa vontade pessoal ao nosso propósito espiritual. E isso já vai ser de grande alegria para o nosso coração. Gratidão. Gente, muito bonita a prece para Câncer. Né? Um sentido aí muito forte de alinhamento. Alinhamento do que você espera para a sua vida, do que você considera que seria uma grande felicidade, uma grande bênção que está para acontecer. Mas para você poder ter o entendimento completo de quão grande é essa bênção na sua vida, você precisa estar mais alinhado aí com as suas egrégoras. Então, se você é católico, qual é o santo para qual você vai orar? Se você é evangélico, quais são os salmos, quais são os louvores que você vai ouvir? Se você é da Umbanda, quais são os pontos de defumação, quais são os orixás correspondentes para este seu momento presente? Você precisa se conectar, tá? Definição sobre o sagrado nome de Deus, o tetragramaton, para a situação do coletivo de Câncer que está se conectando com essa energia aqui. Por favor, tarô. Valete de ouros na primeira casa. 7 de espadas na segunda casa. Rei de paus na terceira casa. 6 de ouros na quarta casa. Para Câncer, eu estou vendo aqui, meus amores, a materialização
de uma situação, de uma melhoria na situação financeira para o futuro, tá? Para algumas pessoas, nós estamos falando de alguém saindo de uma condição aí de mais constrição financeira, em que você estava tentando manter a sua posição financeira ou os seus gastos e ganhos ali, tentando manter aquele equilíbrio, contando com pouco para fechar o mês, e eu vejo aí depois desse ciclo, que para quem está assistindo essa leitura está acontecendo agora, a gente vem vindo aí, vamos dizer assim, uma melhoria financeira considerável, né? Uma mudança de posição aqui considerável. Para uns, nós podemos estar falando também aqui de algumas coisas estranhas que aconteceram no oculto relacionada a um negócio ou a um trabalho onde você estava e que agora ele vai exigir de você assumir uma postura de maior criatividade, uma postura mais enérgica, uma postura mais viril, uma postura mais, eu diria, de, eu não falaria nem a palavra persistência. O que está me vindo agora aqui realmente é uma sensação de firmeza e movimento criativo. Firmeza e movimento criativo. Que te tira de uma situação esquisita, que pode ter acontecido muita coisa aí no oculto. Roubo, intriga, chantagem, aquelas famosas puxadas de tapete, traição, engano, ou algum trabalho em que você estava, que você pensava que ia realizar um serviço e chegou lá e descobriu que tinha que realizar um monte de outras coisas, né? Gente, aqui, Valete de Ouros com Sete Espadas é muito aquela situação em que você tem ali uma certa ingenuidade, porque você acredita na sua capacidade de realizar materialmente aquele serviço, aquele trabalho, de levar adiante aquele negócio. Você vê muito potencial, né, de estrutura naquela situação, mas quando você chega lá no lugar onde você deve realizar, no emprego em que você achou que conseguiria desenvolver esse potencial aqui, você descobre que tem um monte de outras coisinhas e essas coisinhas vão dificultando o processo. Né? Por exemplo, Marcelo, no meu caso, eu sou formado em cinema e audiovisual, então eu trabalho em diversas áreas da captação à pós-produção, mas eu foco mais na pós-produção, que é edição e animação. Então vamos supor que eu encontro um emprego em que eles têm parceiros com multinacionais, que eu vou poder praticar o meu inglês, que eu vou poder fazer animações para grandes produtos, então eu enxergo muito potencial ali de materialização. Entretanto, eu chego lá e eu descubro que tem um monte de outras coisinhas que eu tenho que realizar que vão me boicotando nesse processo. Por exemplo, eu tenho que gastar 2 horas por dia só revisando legendas das outras pessoas porque ela não tem um português, o melhor português. Ou então eu tenho que, sendo que eu estou ali para fazer um trabalho de edição e animação, exemplo. Ou então eu chego no serviço e o meu chefe gasta 1 hora todos os dias comigo, me ocupando com as coisas mais banais da vida pessoal dele, e aí eu perco o foco da materialização por causa desse monte de coisinhas que tem aqui por trás. Acúmulo de função, tempo que você perde porque outras pessoas atrapalham o seu serviço, isso no lugar onde você estava ou está, tá? Aqui está muito nítido para mim isso, assim. É como se você tivesse na sua cabeça a plena noção de que você tem como desenvolver esse potencial aqui, você sabe da sua força de trabalho, da sua capacidade de trabalho, da sua capacidade de viabilizar um negócio, de fechar uma venda, né? De captar um cliente, e no entanto, a preocupação à noite não te deixa, porque é como se você tivesse ou se auto-sabotando ou sendo boicotado mesmo. Aqui eu sinto que é como se fosse um boicote mesmo, dentro do ambiente de trabalho, situação de boicote. Porque isso está te trazendo uma situação de muito impasse mental. Olha o tanto de naipe de espadas que a gente tem por debaixo aqui da situação que te move, que te impulsiona, que é você enxergando o potencial que você tem de materializar seus sonhos, materializar suas conquistas, né? A gente vem falando que no meio de todas essas espadas aqui,
de decepção, de mágoa, de frustração, de dúvida, de impasse, de não saber o que fazer, de insônia, de cansaço, de você estar sobrecarregado ou sobrecarregada com estresse do trabalho, aqui é uma combinação de estresse, tá? A gente pode levar ao burnout. A gente tem uma informação que impera, ou uma situação mesmo aí de coroação sua, que pode ser a chegada até de uma nova proposta, a gente pode olhar assim, em algum momento aqui a gente pode olhar isso. Mas essa espada aqui, vê como ela tá totalmente diferente, ó, faiscando, né, coroada. Ela tá totalmente diferente dessas espadas aqui que estão uma por cima da outra, ó, meio que travando ali o processo, né? Então a gente tem, sim, uma informação, uma claridade mental, uma clareza de pensamento, um insight, uma nova ideia, uma nova sensação mental, vamos dizer assim, para quem estava ficando muito estressado com muitos problemas, já levando ali para o lado do problema psicológico, a gente vê aí você conseguindo emergir dessa confusão mental e se dando conta de que você de fato estava acumulando muitas funções, 10 paus, lá nesse trabalho que você está trabalhando. O sol, ele vem para te mostrar uma verdade, né? A sua vida é iluminada por uma verdade durante esse processo, de que aquele cultivo ali, naquela situação, pode te levar à frustração. Por quê, gente? Porque a gente está vendo que apesar de todo o seu potencial aqui criativo, potencial de materialização, a gente tem um boicote nessa relação aqui que veio sendo representada como sete de espadas e 4 de paus, que está me falando do quê? De uma situação em que você pensava que ali tinha crescimento na carreira, porque assim que você entrou naquele lugar, você conseguia visualizar uma determinada estrutura, um determinado futuro, considerando que você está vindo de uma energia que você... Desculpa, gente. Mudança do tempo aqui em São Paulo. Considerando que você está vindo de uma energia em que você tem plena noção do seu potencial de materializar as coisas, mas aí você se depara com essa situação que tem um monte de outras coisinhas lá que vão minando o processo, e aí você descobre, provavelmente tem a ver com aquela claridade mental, aquela iluminação da situação, você descobre que ali era só a festa do casamento, né? O casamento mesmo é a dificuldade que é. Então, assim, você chegou num lugar, aqui é a definição para o coletivo de câncer, no sentido, tá puxando muito pro sentido profissional aqui, tá, gente? Esse mês aí o coletivo de câncer tá vendo que tinha ali uma situação em que por mais que nas aparências ou assim, à primeira vista, né, como a gente fala, à primeira vista, tem uma promessa de futuro, tem uma promessa de carreira, tem uma promessa de sociedade, tem uma promessa de que aquela conexão, aquela união ali no trabalho, no âmbito profissional vai ser incrível. Entretanto, todavia, nós temos uma situação aqui que ela mostra que por detrás ali, como se diz assim, nos bastidores, tem muita coisa aí acontecendo no oculto que não é correto não, viu? Coisas que não são corretas e que isso vai vir a desmantelar. Vai acontecer um desmantelamento na energia de vocês, de tudo aquilo que não tem estruturas reais e que era só assim a capa do livro, né? Era só o glacê do bolo. Quando você corta o bolo mesmo, ele não tem aquelas várias camadas deliciosas que você achava que tinha. Tá? A torre com o 3 de ouros vem me falando aí de um desmantelamento de um grupo que trabalha junto, ou de algum acontecimento nefasto, algum tipo de situação abrupta que vai te dar até mais energia para você. Tá vendo que aqui na casa de onde está sendo gestado isso, essa casa aqui que eu estou segurando, gente, é onde está sendo gestada a energia de vocês. Essa casa aqui que eu falei é de onde está vindo, tá? Que é o Valete de Ouros. Vocês estão vindo dessa energia. Né? O que movimenta vocês na situação atual
é a autoconfiança de vocês em saber que vocês são capazes de materializar tal e tal planejamento financeiro, material, negócio, projeto, enfim. Aí, aqui no âmbito da estruturação, vocês se dão conta de que não tem estruturas reais. Então, como é que eu vou gestar esse projeto aqui se eu não tenho as estruturas reais que eu acreditava que eu tinha quando eu cheguei aqui? E aí a gente vê a Torre com Três de Ouros vem me falando desse desmantelamento que vai acontecer porque não tem estruturas reais e isso é melhor para você, apesar de que vai te causar uma tristeza. Mas assim, ficar triste porque se a gente já viu que tem um monte de coisa errada aqui. Tá, vamos aceitar que a gente tem o direito de ficar triste, ok, é permitido ficar triste, as lágrimas podem lavar a nossa alma, ok, entendi a mensagem. É importante também que você passe por esse momento de luto, de mágoa, de você entender que tem uma pessoa ali no seu âmbito profissional, no seu ambiente de trabalho, que ela é muito canhenga, avarenta, pegada, né? Ela é muito mão de vaca. A pessoa que paga você ou que é o seu chefe, caso seja você que está falando para você trabalhar mais a questão da generosidade. Por quê? Porque a gente vai ver uma situação aqui de desmantelamento das estruturas. Ixi, gente, vai sim, viu? Tem coisas do oculto que vão vir à tona no ambiente de trabalho para câncer, que são coisas erradas que foram feitas no oculto. Não sei se alguém desviou dinheiro para ter mais para si, ou se boicotou o processo aqui no trabalho de alguém para poder. Não sei, gente. Aqui pode ser uma coisa tão simples como, por exemplo, estão me pagando, mas não estão me enviando o documentozinho, um comprovante. Aí quando você sai dessa situação, você lança uma luz aqui, a claridade do sol traz à tona essa verdade. Eu estou falando que traz à tona mesmo, porque aqui a gente tem a carta da sacerdotisa e a carta do diabão. Então tem uma informação aí do oculto, uma coisa que estava acontecendo no oculto que é muito errada. Aí você descobre que não estavam enviando comprovante porque não estavam depositando seu benefício, o imposto, ou estavam desviando, fazendo um caixa 2. Tem um negócio assim de caixa 2 aqui na empresa, viu? Que vai vir à tona e isso vai causar um desmantelamento aí. Eu não estou vendo ainda demissão e saídas de ninguém aqui, mas estou vendo um auê, um bafafá, um tchurutchutchu que vai rolar aí nesse ciclo aí que você está vivendo, viu? Não vai se meter em confusão não, viu, Câncer? Foca em você, porque o tarot vem falando que você tem plena, olha aí, ô coisa linda, ô coisa linda. Na casa que conecta esse bafafá aqui à materialização da sua melhora financeira, nós temos a energia do Rei de Paus com o Seis de Paus. Então, nós realmente estamos falando que quem mantiver a autoconfiança, né, não morrer na praia, quem manter viva a chama lá da autoconfiança, de saber que você é capaz de materializar seus projetos pessoais, seus projetos materiais, financeiros, vai ter uma ascensão aqui, vai ter uma vitória, vai ter um júbilo, um reconhecimento, você vai sair vitorioso. Nem que seja para você mesmo, assim, viu como eu tinha razão de que lá naquele lugar acontecia aquelas coisas tal e tal e tal, aquelas coisas estranhas, talvez favoritismo de alguém dentro da empresa, que era algo muito errado que acontecia. Tem uma evolução aqui para câncer dentro desse ciclo, porque eu estava analisando aqui as cartas de vocês e a gente tem um valete de paus que vem a se tornar cavaleiro de paus e depois vem a se tornar rei de paus. Tem um as de paus no oculto aqui para vocês, tá? Vocês me dão só um minutinho? Por gentileza. Pode não ser uma evolução rápida, mas você vai ter que ser rápido. Tem uma mudança vindo que você vai ter que ser rápido. É por isso que tem essa energia de fogo aqui muito forte. Porque câncer é um signo mais... que ele está representando mais uma água estagnada, vamos dizer assim, né? Câncer, ele representa mais águas paradas do que água em movimento. Então aqui o tarot vem aconselhando de você se encher mais de energia, se encher dessa autoconfiança, né? Anotar numa lista, por exemplo, de forma prática, você vai anotar na sua lista o que foi que você fez dentro desse trabalho, dessa empresa, que são coisas, habilidades que agregam na sua história. Você vai se enchendo disso, você vai ali anotando,
eu organizei o fluxo de trabalho dessa empresa, eu criei tal coisa, eu viajei mais do que todo mundo, quer dizer, eu abri mão de estar com a minha família, então eu sei que eu sou uma pessoa que de forma independente consegue suportar grandes quantidades de sofrimento psíquico, eu consigo trabalhar sob pressão, eu consigo trabalhar na ausência de alguém me monitorando. Você vai escrevendo suas habilidades, porque em algum momento isso vai te servir. Já vai escrevendo aí coisas que você vê de bom em você mesmo, porque isso vai levantar, que vai dar uma levantada na sua virilidade, na sua autoestima, independentemente de ser homem ou mulher, entendeu, gente? Nós estamos falando aqui daquele empoderamento, né? Aqui veio o rei de paus, porque vem a questão da iniciativa da vitória, mas poderia ter também aqui uma rainha de paus no oculto, como eu já vi. Então, não vamos nos apegar, por enquanto, ao princípio masculino ou feminino. Vamos visualizar aqui que o tarô ele vem falando de uma situação em que você vai é, é, como se diz assim, para as pessoas que são tímidas, principalmente, você vai precisar colocar aí um pouco mais a sua cara no sol, ou você vai precisar aceitar elogios. Enfim, para quem aqui não está acostumado a ser o centro das atenções, vai ter um negócio aqui, um bafafá, um tiro-tchu, que você vai sair como centro das atenções, você vai estar nos holofotes. E aí vem a carta do carro, que é a carta do signo de câncer, falando desse avanço, sim, mas que ele é um avanço. Tá vendo que nós temos gente aqui, tem uma vitória muito grande para câncer. Ó, nós temos um guerreiro coroado, e nós já vimos o As de Espada lá, que é a coroação, né? Nós temos aqui o Rei de Paus e nós temos a carta da vitória do reconhecimento público, que é Júpiter em, em Leão. Por isso que eu falei que você pode virar seu centro das atenções por um momento. E nós temos o 2 de copas e o 9 de paus, falando de uma conexão mais justa e sincera, que ela é simultânea a essa situação em que você está tentando se manter firme, apesar das pauladas da vida. Então, alguém pode estar numa situação aqui de muita injustiça dentro do trabalho, de até mesmo sofrer bullying, e é uma pessoa que faz muito pela situação aqui. Tipo assim, é como se fosse assim, eu faço muito e só levo porrada. Ou então, assim, eu faço mais do que o fulano, 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 mas na hora do meu reconhecimento aqui, ninguém me dá nenhum obrigado. Tem um negócio aqui, assim, que isso tende a mudar. Você meio que vai assumir as rédeas da situação aqui, Câncer. Para alguns, pode ser você entendendo que não vai ter reconhecimento naquela empresa e você assume que você tem a capacidade de fazer o mesmo serviço que está lá sem a empresa. E aí você vai fazer esse serviço por conta. Tem uma movimentação aqui que te faz sair de um lugar para o outro. Não é uma viagem a trabalho, dentro desse trabalho que você está, não é uma saída. Um distanciamento emocional em prol de você assumir as rédeas da situação. Tem uma coisa aqui de mais virilidade para câncer no mês de maio. Desculpa, no mês de junho. Né? Nós temos a carta do imperador com a carta do carro. Nós estamos falando aí de uma pessoa. Nós podemos estar falando aqui com o público, por exemplo, que as mulheres são chefes de família e aí não estavam conseguindo colocar, não estavam conseguindo prover para sua família. No caso do homem, isso impacta muito na masculinidade dele. No caso da mulher, vai impactar no sentido da virilidade, apesar de ser mulher. Porque a gente está falando o quê? Do ser humano provedor dentro da sua casa. Então aqui é como se você passasse por uma situação em que você reacende essa ideia de que você pode prover para sua família, sim. De que você estava certo ou certo naquela situação lá, que foi injusto, ou que tinha muita coisa errada, e você manteve sua integridade, sua idoneidade. Eu vejo o câncer saindo com a reputação ilibada dessa situação aqui. Mas aí é com você, saber se você estava metido nessas coisas erradas que estavam acontecendo ou não aqui no oculto, tá? Eu vejo o câncer saindo de uma situação de corrupção com a sua integridade intacta, coberto de razão, cheio de energia para criar coisas novas e materializar seus projetos pessoais, uma melhoria financeira muito grande vindo nesse novo ciclo, uma nova oferta de trabalho, um ganho material muito grande, tão grande que você pode ficar até entediado lá no futuro com a nova situação, porque essa situação aqui ela é muito movimentada, é muito estressante, e vai vir uma situação em que você vai ficar mais parado lá no futuro,
Mas eu tenho para mim que essa situação aqui de aparente inércia no futuro é uma situação em que você também vai estar avaliando aí, pode até estar utilizando da sua intuição para realizar novas parcerias nos negócios, para você não entrar numa situação de escassez. Por caso de quem está saindo da empresa aqui, pode ser aquela janela em que você fica desempregado por um tempo, mas aí naquele tempo você está analisando possibilidades de parceria, enquanto você vai usando um dinheiro reserva aí, tá? Tô vendo uma pessoa aqui muito resiliente, gente. Que ela tá reassumindo aí a sua virilidade, sua masculinidade. Gente, isso daqui pode ser também humilhação no trabalho. Pessoas que passavam por humilhação no trabalho e tem uma torre aqui para cair, né? Uma situação que não pode não ver a carta da justiça. Eu não sei ainda se tem alguém pensando em colocar o seu chefe na justiça. Mas se você colocar, você ganha. Tá dizendo aqui, né? Se você colocar seu chefe na justiça, você ganha para quem tá passando por essa situação aqui. Porque o tanto de coisa errada que tinha ali no oculto e a sua integridade intacta, a sua honestidade, tem um negócio aqui assim. Tô achando que muitas pessoas desse coletivo estão saindo de um lugar para evitar continuar nessa situação problemática e não se envolver em conflitos. Mas se você quiser o conflito, você ganha. Carta da vitória, seja de paus, com a carta do carro, você sai triunfante. Você triunfa nessa situação. Carta da força aqui, ó, sua honestidade no fundo do deck. Então, assim, quem quiser colocar o chefe abusador, esse tipo de coisa, o As de Espada, na justiça, você ganha, viu? Vamos agora aprofundar a leitura para Câncer. Gratidão, universo. Essa foi a definição da situação para Câncer, tá? Uma queda de braço aí de um grupo fazendo coisa errada no oculto, ou de uma pessoa só, que pode ser o chefe, pessoa intransigente, que para ela, para esse tipo de pessoa aqui, gente, essa pessoa nunca vai querer ver você numa situação melhor que ela. Desculpa, mas para quem tá se iludindo aí, olha, a carta da sacerdotisa com a temperança saltou aqui. Tem coisa do oculto para vir aí, viu? Que vai reformular ou o corpo da empresa, ou a sua visão sobre a empresa que te leva a uma saída dela. Os negócios. Por exemplo, eu tinha um investimento tal. Aí eu descubro que tem uma pirâmide financeira envolvida naquele investimento, uma coisa imoral, muito errada, corrupta. Aí eu pego minhas coisinhas dali, em vez de eu investir naquilo, eu levo para um outro lugar, para um outro projeto, e isso me dá a vitória na situação. Então, quer dizer, não vai acontecer tudo de uma hora para outra em junho, pode ser até que aconteça, né, em alguns casos. Mas eu digo assim, você pegar um dinheiro seu que você ia investir numa pirâmide com o risco de perder e você investir numa coisa mais segura que dê um retorno mais lento, o tarot continua validando essa mensagem assim de que só o fato de você não perder dinheiro aqui, você já está ganhando ali no futuro, entendeu? Vamos ver a definição da situação. Aprofundar essa situação para Câncer. Do que é que nós estamos falando, tarô, por favor? Para Câncer, gratidão. Você se defendendo de acusações, se mantendo firme nos seus valores. Uma grande realização emocional. Lembra que no começo da oração eu falei de alinhar as bênçãos que o universo tem para vocês aqui. É Júpiter em peixe, gente. As bênçãos que o universo tem para vocês com as expectativas de vocês e os sonhos de vocês. Aqui é a carta do desejo realizado. Olha a diferença da situação. Você se defendendo de críticas, ataques, mantendo seus valores, mantendo sua integridade, bancando as suas escolhas, e uma grande realização emocional vindo disso no futuro, no sentido de que você vai ter uma plenitude emocional por ter passado por essa situação. Disse, olha, toda essa situação que eu passei. Para além disso, a gente viu que saiu a carta do Seis de Paus, que é a carta de Júpiter em Leão. E aqui nós temos Júpiter em Peixes. Então nós temos um momento de expansão aqui que ele é atrelado. É por isso que deve ter muitas energias nessa leitura, mas é por isso que veio tanto a questão emocional como material no começo. É porque nós temos atrelado na energia de Câncer uma situação em que
Você mantém a integridade dos seus valores, você banca a pessoa que você é. Isso te prejudica no teu ambiente de trabalho, mas aí vem um desmantelamento dessa estrutura que te leva para uma expansão pessoal. Então, assim, as pessoas não vão expandir junto com você. É a sua frequência pessoal que está mudando aqui. Isso pode ou não te tirar do lugar onde você está agora, e você pode ou não enxergar isso como um desafio na sua vida, algo ruim que aconteceu, mas é uma bênção, no sentido de que você está trocando de casa, vamos dizer assim, escolhendo uma casa. Gente, Câncer tem muito essa ideia do caranguejo que tá na toca, né? Tem muitos bichinhos lá no fundo do mar que eles precisam mudar de casa para poder crescer mais. Aqui é você mudando de casa para você crescer mais. A sua casca, a sua carapaça, você trocando ali a concha para uma concha maior. E aí fica um pouquinho de nostalgia, né, de melancolia por aquela situação ali que ficou para trás, mas o crescimento, a expansão não tem como acontecer naquela situação. Do que nós estamos falando do Novos de Copas? Em que sentido é essa expansão, Tarô, por favor? Em que sentido é a expansão para o coletivo de Câncer? Novos de Copas. Novos de Copas, por favor. Qual é a forma? Gratidão. As de Copas. A forma que essa realização emocional entra na sua vida é você fazendo parte de um novo grupo, ou sendo aceito em um novo lugar, ou você nascendo, renascendo, né, se renovando emocionalmente, porque lá naquele ambiente era só estresse, 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 estresse. Era só venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós e o vosso reino, né? Que é o venha a nós ao vosso reino. E lá era só o venha a nós. E agora o vosso reino está chegando. Mas está chegando porque vai ter uma crise na empresa. Para alguns, nós podemos estar falando de uma empresa que está indo à falência. E isso está sendo desenvolvido no oculto. O corpo de funcionários não sabe que a empresa está falindo. O corpo de funcionários não sabe que um sócio está roubando o outro. E isso vai dar um bafafá. E você vai sair com razão dessa história. Porque a sua reputação sai intacta. Gente, mensagem aqui. Eu nunca tinha passado uma mensagem assim, muito interessante, mas adapte para a sua realidade, porque você pode muito bem saber aí de coisas nos bastidores que não estava certo, e aí isso pode respingar em você. Conselho do tarô que eu tô vendo aqui: 7 de paus, 9 de copas, as de copas. Se te chamarem para ser testemunha disso e daquilo, pula fora. Contrata um advogado, pula fora, não se envolva aqui, porque a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. Então, assim, se você se envolver nessa situação, quero defender fulano, eu tô vendo você se defendendo, não tô vendo você defendendo ninguém aqui. Quero defender o fulano porque eu acho que ele não se envolva. Aqui tem uma renovação para você e não é para você ficar mais se misturando com aquela gentalha. Aqui tá bem assim o Kiko do Chaves, né? Gentalha, gentalha. Tipo assim, não se envolva sua energia mais com aquele pessoal, porque o pessoal que faz coisa errada, viu? Eu, hein? Esse Ás de Copas aqui, ele tem algum significado material? Gratidão. Chega, saltou aqui. 4 de Copas é uma oferta que vai vir. Lembra que eu falei que você e o 4 de Espadas falando de um momento de descanso após a batalha? Lembra que eu falei que vai ser uma realização emocional tão grande que você vai ficar até meio empapuçado assim? Desse cálice não bebereis. Olha só, você tem uma renovação aqui que vai te deixar até meio entediado, porque vai ser tão grande essa expansão de Júpiter na tua vida que você vai ficar meio assim, tá? O que mais que eu posso fazer aqui nessa situação? Você vai ficar meio entediado, assim, meio fechado ali em você mesmo. Mas não permanece nessa energia, tá? É passageiro. Tudo na vida é impermanente. Então, assim, tem uma oferta aqui dentro dessa situação passada que não é para você beber desse cálice mais. Tá vendo que não tá com os braços cruzados aqui, ó? Essa carta ela tem uma certa dualidade, gente. Às vezes é melhor não aceitar mesmo, tá bom? Por quê, Marcelo? Porque tem uma outra taça muito melhor e abundante para você, que não é essa daqui, que a gente já viu, né? Aqui o tarot tá me falando duas coisas. Um, que o As de Copas de fato tá vindo para você. Tá vendo que aqui é como se fosse um zoom dessa mãozinha aqui, ó.
Mas ao mesmo tempo, né, porque a intuição não falha, eu dei a visão analítica, a visão da intuição também tem uma taça aqui no oculto, que não é para você beber dessa taça mais, não é. Desse cálice não bebereis. Desse cálice bebereis, desse cálice não bebereis. Tá bom? Então essa foi a definição da situação para o signo de câncer. Vamos ver os conselhos finais. Gente, aqui é uma mudança mesmo, ó. Você descansando aqui com seu FGTS, dessa galera escrota. Desculpa aí o termo. É porque, enfim, né, gente? Vocês sabem que a comunicação que tem que ser passada é passada e do jeito que for para as pessoas entenderem. Não depende só do meu vocabulário que é limitado, né? Então aqui, ó. Tem a carta de câncer representando vocês avançando após esse descanso aqui. Essa espada aqui é o As de Espada, lá do começo da leitura, se vocês quiserem voltar na leitura para assistir de novo. Essa carta aqui do Dois de Ouros vem me falando que esse avanço, que é um domínio de você sobre as suas paixões, é um alinhamento do que você quer, porque o universo quer para você, vai gerar uma mudança de caráter material na sua vida. Você vai mudar. Ou você vai ficar em dois empregos ao mesmo tempo por um tempo. Mas isso olha o Rei de Paus de novo, gente. Isso é para você reconquistar o seu poder pessoal, a sua virilidade, a sua masculinidade, seja você homem ou mulher, no sentido de que você pode prover para a sua família, sim. E aí vem uma nova alegria, que é como se fosse você vai ser testado novamente pelo universo, depois que você recusar essa taça aqui, você vai ser testado de novo pelo universo. Uma nova taça para uma nova pessoa, que já está numa posição de mais autoconfiança, né? Eu sei que eu posso criar, eu sei que eu posso gerar, eu sei que eu posso estruturar do zero uma coisa e levar aquilo até... Você vai... Por isso que eu falei para você anotar suas qualidades, suas habilidades, porque você vai reconquistar esse poder pessoal. Isso vai te levar para uma situação de um novo trabalho. Você vai atravessar a densidade da matéria nessa nova situação. Antes você vai ser testado para poder ser aceito, mas eu vejo você sendo aceito. E aí, ó, um novo projeto material se apresenta na sua vida. Que vai ter até um sentido de propósito maior. Viu? Viu, amores? Essa é a mensagem para Câncer esse mês. Eu acho que quando a mensagem vem assim, gente, veio falando muito... Ela veio um pouco dizendo assim... não compre uma briga, ou não tente defender uma pessoa, não tente se manter num lugar para ganhar pontos com aquela situação, porque não vale mais a pena você ganhar pontos nessa situação especial aqui. O barco está afundando. O barco aqui está afundando. Melhor seria você se preparar logo com o seu bote salva-vidas, porque coisas novas têm para acontecer na sua vida e a energia dessas pessoas não vai conseguir acompanhar você. Caso você consiga reacender a chama aí da sua, né, tipo assim, o homem entendendo que é homem mesmo, a mulher entendendo que ela é mulher mesmo, que ela, entendeu? Você reacende a sua autoestima, a sua autoconfiança, você melhora para você mesmo a sua própria imagem, assim, cara, olha o tanto de coisas que eu já fiz aqui nessa empresa, eu fiz isso, 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 eu consigo trabalhar em tais condições horríveis. Imagina quando eu tiver estrutura, imagina quando eu tiver um time com uma organicidade que não acumule só funções para mim, né? Tem muito disso aqui, gente, para Câncer. Bastante mesmo. Se você já fez tanto numa situação tão precária, imagina quando vier essa abundância aqui que tem para você. Né? Imagina quando você tiver um assistente, ou um parceiro, uma parceira, uma colega de trabalho que pode ajudar a dividir funções. Ou quando você tiver um chefe que saiba reconhecer os seus esforços, né? E aí você vai estar numa posição... Mas isso só acontece porque você começar a reconhecer o seu próprio valor, né? 8 de copas no fim do baralho dourado. Me falando de um distanciamento emocional em relação a essa situação passada. Tem alguma última mensagem para Câncer, por favor? Que venha mais de uma carta para eu saber do que nós estamos falando, baralho, por favor. Mensagem final para Câncer, 3 de paus. Você enxergando um novo horizonte, dando as costas para uma situação, seguindo em frente, visualizando uma estrutura. 3 de paus em que sentido, baralho, por favor? Gratidão. Rainha de ouros e 10 de espadas. Meus amores, aqui é assim, ó.
O três de paus, vamos lá. O três de paus, ele vem me falando de você dando as costas para uma situação, passando a confiar nas pessoas que te guardam, na sua fé, tendo firmeza no horizonte, né, no que você está vendo. Não vou olhar para trás, é aquela história. Don't look back, né? Você segue adiante sem olhar para trás, porque você confia no processo. Você confia que as coisas estão indo do jeito que elas têm que ir, porque você tem a sua honestidade, sua integridade, toda aquela história lá da idoneidade. Aí você entra no fluxo da rainha de ouros, que é o quê? O 2 e o 3 de ouros, que é a mudança harmoniosa material na sua vida, de forma prática, acontecendo de forma pragmática, capricorniana. Pode ser aqui que alguém esteja seguindo em frente com uma pessoa que vibra na energia de Capricórnio para trabalharem juntos, né? Um novo trabalho, uma nova sociedade, ou alguém que me apoia, alguém que eu tenho por trás que vibra nessa energia de Capricórnio aqui. E aí, essa situação me tira de um desgaste extremo. Esse 10 de espadas aqui, amores, ele está representando todas aquelas espadas que eu mostrei para vocês. 7 de espadas, 3 de espada, 3 com 7 já dá 10. Então aqui não tem mais para onde ir aqui nessa situação em que o desgaste já tentaram te matar aqui. Acho que a mensagem que veio para Câncer nesse ciclo é que já tentaram te matar nessa situação. Podem não ter apontado uma arma na sua cabeça, mas já tentaram de todas as formas minar você aqui e você se manteve de pé. 9 de paus, 7 de paus. Você se manteve de pé em todas as tentativas que tentaram te matar aqui. Tentaram te levar à ruína por muitos métodos diferentes. Mas você tem um apoio, tanto material, pode ser alguém na sua vida, na sua casa, como pode ser também um apoio espiritual aqui, né? Não podemos negar que pode ter aqui uma figura feminina te apoiando de outro plano. Pode ser que tenha. 8 de copas novamente no fundo do baralho, falando aí de um distanciamento emocional. É isso, meus amores. Ficou super longa a leitura, mas eu espero que vocês entendam que tinha umas coisas esquisitas acontecendo ali naquele lugar que você estava, que já não vale mais a pena beber daquele cálice, né? Que a sua energia está vibrando para se elevar. Você está expandindo o seu próprio corpo, a sua própria alma, a sua aura, para você receber aí essa energia de expansão de Júpiter que eu mostrei para vocês aqui, Júpiter em Peixe, Júpiter em Leão. Em algum momento você pode virar o foco das atenções, mas o mais importante é você sair dessa situação com a sua integridade, com a sua reacender a sua noção de virilidade, masculinidade, de ser humano provedor, de chefe de família, seja você homem ou mulher, tá? Tá bom, meus amores? Não deixa a coroa cair. Você já fez muito por essa gente e tá na hora de você seguir em frente aqui, ó. Foco no horizonte, tá bom, meus amores? Essa foi a mensagem para Câncer. Se inscreve, curte, compartilha, que esse vídeo chegue em outras pessoas, mas que chegue nas pessoas certas. Gratidão e até o próximo ciclo.